Bom, depois de algum tempo, com naturalidade, com entendimento claro de tudo que aconteceu, eu vim aqui testemunhar com a minha visão, com aquilo que eu passei, sobre tanto a libertação quanto a cura de algo que parecia que realmente eu não iria sair daquele labirinto emocional, daquele labirinto espiritual, né? Tanto dentro de um paralelo que me prendia negativamente, quanto consciente, né? Ter clareza de tudo que estava à minha volta. Meu nome é Isaac, eu tenho 25 anos. Após 4 anos e meio, eu vim aqui dar o meu testemunho sobre a cura e a libertação do uso das drogas. Quando eu falo drogas, soa até muito pesado, porque drogas hoje pela sociedade pode ser visto como N situações. A rede social é uma droga, o alcoolismo é uma droga lícita, mas é uma droga. Porém, no meu caso, eu cheguei a uma fase, eu cheguei a uma experiência onde os psiquiatras explicaram para os meus pais que a chance de eu desencadear uma esquizofrenia era bem grande. Isso por conta do uso da maconha. É claro que conciliado à maconha teve outros tipos de uso, né? Mas em específico eu acredito que tudo isso se ocasionou depois que eu conheci o haxixe. Né? Para quem não conhece, é um extrato, né? com uma química que ela extrai a totalidade de THC da maconha, né? Me corrijam se eu estou falando errado ou se eu estou passando alguma informação aqui que não condiz com o que exatamente é, mas é o que eu sei e o que eu aprendi que é. E durante um tempo, depois de ter feito uso do haxixe, e até houve comentários por cima nas quais a gente acaba descobrindo porque você está aberto para a rua, então a rua também acaba sendo muito aberta com você. Que dentro desses usos excessivos, eu acabei tendo um contato sem saber com o crack. E isso desenvolveu uma série de surtos psicóticos no meu cérebro. Esses surtos eles se baseiam em realidades que na minha mente eram super normais. Hoje em dia, o que eu tenho sobre tudo que passou são fragmentos de memórias. Então, é como se eu tivesse vivido um período aqui e percorresse uma jornada até um próximo período. E quando eu lembro desse outro fragmento que está paralelo com, que está na direção dessa outra memória, eu volto nele. Então, conversando e depois, né, tendo experiências novamente com pessoas abertamente, né, o meu problema naquela ocasião foi um problema vivido e hoje é um problema muito esclarecido. Eu sei que eu errei, que eu tomei atitudes que naquele momento eram prejudiciais à minha saúde e hoje eu tenho essa consciência. Então, né, seguindo essa linha de raciocínio, todas as memórias que eu tenho de como eu conto o que aconteceu são fragmentos de memória, né? Tudo que eu me lembro assim, e eu passo isso abertamente porque existem mães, existem pais, existem até jovens que estão passando hoje exatamente por esse período, talvez de um desenvolvimento de surto, ou talvez pelo um desenvolvimento, um desencadeamento de esquizofrenia. Então eu acredito que por ter passado, por ter vivido todas essas coisas, existe um grande propósito para tudo isso. Conciliar pessoas, sobre como eu saí desse embaraço de pensamentos, dessa confusão mental, e também expressar um pouco de como é viver tudo isso.
graças a Deus, assim, hoje eu venho aqui contar o meu testemunho de forma clara. Hoje eu tenho 25 anos. Na época eu tinha entre 18 a 19 anos. Inclusive, eu fui internado com 19 anos, prestes a completar 20 anos de idade, 3 dias após. Então, na época foi algo que, na minha mente, era algo correto a se fazer, né? Os primeiros sintomas naquela época foram a síndrome de pânico, então sentimento de perseguição, muita ansiedade, principalmente no trabalho, né? A minha função, sendo autônomo, às vezes me gerava uma ansiedade fora do comum, onde já chegou até em trabalhos eu desistir e ir embora sem avisar ninguém por uma doença mental que naquele momento estava existindo na minha mente e eu não tinha consciência para isso. Hoje eu falo abertamente sobre isso. E o que eu percebo é que assim, a nossa mente, ela trabalha com programações mentais, né? Então a minha mente ela estava programada para viver aquilo e eu tenho certeza que 85% dessa libertação, dessa cura, ela é espiritual, tanto baseada em fé quanto você se aproximar a Deus de alguma maneira. Eu encontrei a saída no Evangelho e é algo que eu vejo que é verdadeiro, né? Outras religiões, não aqui querendo apontar crenças e fé, né? Mas outras religiões, elas apontam um caminho e pela minha visão e pela ótica que eu tenho de conversar com outras pessoas, a religião te abandona em determinado momento. Então, eu encontrei no Evangelho a cura, a libertação, o caminho, a verdade, e hoje eu tenho vida, que é, acredito para mim, que o princípio mais lógico do Evangelho, né? Que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu fui internado aos 19 anos, para isso a fazer 20. Com 13 dias na primeira internação, eu tive meu primeiro surto psicótico, onde a minha mente ela realmente reagiu pelo cenário das emoções ali. Eu fugi da casa de recuperação, depois voltei. Naquele mesmo dia eu lembro que eu tive um surto a nível de um desmaio, talvez, né? Como eu disse, são memórias, pequenas memórias. E esse processo dos 19, né? Então eu fui internado no dia 13 de março, eu saí dia 13 de abril da psiquiatria, porque eu fui para a ala psiquiátrica, né? Ali eu conheci pessoas que também tinham problemas muito parecidos com os meus, mas talvez até por conta de uma genética ali pela família de desencadear alguma doença mental. Então foi um período bem doloroso, porque dentro da clínica psiquiátrica, dependendo das suas reações, você precisa ser contido, e é o que aconteceu comigo. Eu fui amarrado, eu fui medicado, e isso já foi um processo bem doloroso, foi um processo bem invasivo. Saindo dali, eu fiquei mais um mês, fiquei esse um mês, né, esse período de um mês, e depois eu fiquei alguns outros meses dentro de casa, pelo reflexo, pela, qual que é a palavra? Pelo resultado de ter ficado naquele lugar. Eu saí dali tomando uma série de remédios, dentre eles moderadores de humores, antipsicóticos, saí dali tomando antidepressivos, para também chegar a um equilíbrio mental, isso de forma natural, né? E após alguns meses também, depois, infelizmente, eu acabei achando que já estava bem, que já estava realmente curado, sarado, e voltei ao uso de novo. Foi quando tudo voltou novamente, dessa vez muito mais forte, porque aí eu comecei a ter surtos a todo momento, né? Então foi um período bem difícil, onde os meus pais precisaram me colocar um ponto final, né? Uma vírgula nas minhas decisões, um ponto e vírgula, para ser acrescentado outra história. E aí fui internado pela quarta vez. Então esse processo dos 19 aos 20 anos,
eu passei por 3 internações, entre elas a primeira, reabilitação, né, numa casa de recuperação evangélica, a segunda, psiquiatria, e a terceira, dentro desses 2 episódios, foi uma casa de recuperação onde eu fiquei apenas um dia, porque os níveis de surto que eu tinha era muito grande, né? Então, eles não puderam me manter ali, porque o meu problema não era só químico, era psiquiátrico, né? E aí eu fui, né? Continuando, fui internado depois de algum tempo, né? Saí da psiquiatria, depois de algum tempo eu fui internado nessa quarta clínica em Itu, se chama Reconstruindo os Sonhos. E ali eu fiquei um mês na desintoxicação, que é como se fosse uma psiquiatria, mas um lugar de observação, né? Você fica ali assim, em observação para ver quais são os níveis de agressividade que você tem, quais são os níveis de racionalidade que você tem, e naquele lugar ali você é meio que tratado com medicamentos, tratado até mesmo pela pressão do lugar, que você acaba tendo que se moldar, acaba tendo que se habituar àquele ambiente. E ali eu fiquei um mês praticamente trancado. Eu saía da desintoxicação apenas para poder descer, tomar os meus remédios, né? Essa clínica, essa quarta clínica, ela também já era um centro terapêutico, né? E ali eu tomava os meus remédios e voltava para a ala psiquiátrica.